Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai Celestial, e somente a Ti, Senhor, nós te damos honras, glórias, louvores, porque só o Senhor merece. Pai, abençoa nossos irmãos, nossos amigos, que estão conectados conosco, seja através da fanpage da Rádio Alfa Internacional, ou seja através do site da Rádio Alfa Internacional. Ajuda-nos nesta manhã, Pai, que a Tua palavra que é santa, que é poderosa, que possa falar conosco mais uma vez nesse dia, e que venhamos ser abençoados por Ti. Abençoa os irmãos que vão estar assistindo agora, os que vão assistir depois pelo YouTube. Ajuda, abençoa e fala com cada um de nós, pois nós precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Te damos graças por tudo e o fazemos em um nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Aí está a nossa irmã Lucimara. Ô, irmã Lucimara, poxa, você nos abandonou, né, irmã Lucimara? Puxa vida. Caramba. Mas eu olhando aqui na coisa, eu falei, Lucimara, vou mandar um convitezinho para ela. Ela tá ligada conosco aí. Tá bom, minha querida? Tudo na santa paz? Se quiser, inclusive, mandar esse convite para alguém para assistir, pode mandar, tá certo? Faça isso, manda para alguém, que hoje o pessoal está em casa, lá no Brasil é feriado, né? Então o pessoal está em casa, não sei se está sol, se está frio, não sei como é que está o clima lá, mas manda para o povo, que o povo vai estar ligado com a gente, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Nós estamos falando sobre adoção, né? Eu vou botar na tela aqui, ok? Amém, minha querida? Você também, Deus te abençoe muito, tá bom? Eu vou botar aqui na tela da rádio o que nós vamos estar... vai me dizer que não vai entrar agora para mim. Ai, meu pai, se não entrar não vou poder pôr, né? às vezes dá esse negócio comigo aqui. Ai, meu pai. Às vezes dá mesmo. Dá esse problema de desligar e desligar, e aí às vezes ele não entra. Mas eu vou tentar de novo. Se não entrar, paciência, eu só vou estar falando, né? Vou estar só falando com vocês, comentando, porque às vezes eu tenho que dar um restart no computador, só para poder fazer funcionar. Estava ligado até agora há pouco, eu desliguei porque eu estava fazendo um trabalho aqui, e aí me deu esse pequeno problema. Não vai me dar, não. Não vai me dar, mas tudo bem. Eu vou estar falando com vocês aqui, né? E mostrando para vocês, na verdade, o que nós vamos estar falando, né? Bom, vamos então na palavra de Deus. Na semana passada, eu falei sobre o que é adoção, né? Adoção é a modalidade artificial de filiação. Nós falamos sobre isso. Está gravado. Se você quiser, você entra lá no meu YouTube, ou entra aí na mesma fanpage mesmo, que está gravado, aí você procura, você vai achar. Depois falamos também sobre adotar, né? Se é fácil ou é difícil. Demos as explicações sobre isso. Na semana passada eu falei sobre, vamos ver agora o caso de José, né? José é padrasto ou pai de Jesus. Nós falamos sobre isso. Também está gravado, tá? E hoje vamos estar falando sobre todos nós somos filhos legítimos e adotivos. Presta bem atenção. Olha, se você puder compartilhar, compartilha, porque esse estudo não se ouve todo dia, não se ouve em qualquer hora. Não é porque sou eu que estou dando, não. É porque é algo que realmente Deus nos deu, faz tempo já, eu traduzi ele, acabei de fazer a tradução dos estudos, e estou ministrando para vocês neste dia, né? Principalmente os irmãos que estão comigo aí na fanpage, e os que estão comigo aqui pela rádio. Muito bem, vamos aqui então. Todos nós somos filhos legítimos e adotivos, né? Legítimos e adotivos. Tremendo isso. É muito interessante. Por quê? Por que é filho legítimo? Que a gente faz essa ênfase, né? É filho legítimo. Por quê? Todos nós somos filhos legítimos de pai e mãe biológicos. É por isso que somos legítimos. Houve
o encontro do pai e da mãe, né? Se namoraram, que nem nós fazemos, né? Namorou, casou, aí teve a sua intimidade e tal, aí nasceu aí você, nasceu eu e nascemos nós. Então, os nossos pais nos fizeram e é biológico. Biológico por quê? Porque nós temos o mesmo DNA, nós temos o mesmo sangue, o sangue do pai e o sangue da mãe estão misturados, estamos aqui, está em nós. Então, se você fizer um exame de DNA ou um exame de sangue para saber se o teu sangue é igual ao do seu pai, da sua mãe, vai dar que é. Né? Porque o DNA se faz de várias maneiras. O mais comum hoje é pela saliva, mas se faz de várias maneiras, até do osso. Né? Então, nós nascemos de um relacionamento entre um homem e uma mulher, ao qual o chamamos de pai e de mãe. Né? Eu expliquei no começo desse estudo, logo no primeiro dia, há 2 semanas atrás, que lamentavelmente hoje não é necessário ser casal para adotar um filho. E para mim isso é horrível. É a coisa mais esquisita que existe na Terra. Mas existe. O mundo vai de cabeça para baixo caminhando. Não vai mais com os pés no chão. Né? Então, hoje tanto se adota filho, homem com homem, mulher com mulher, e está tudo certo. Né? Certo no modo de dizer que está totalmente errado, porque vai faltar ou a materna, a parte materna, ou a parte paterno. Vai faltar. 2 homens falta a materna. 2 mulheres falta o paterno. Né? Porque o que o homem tem, a mulher não tem. O que a mulher tem, o homem não tem. Então não tem como. E graças a Deus por isso. Então, para que você entenda, por isso que nós somos parte de uma família. Né? É que você não pode ver a foto que eu tenho aqui. Eu tenho uma foto com a minha família. A minha família, filha do meu pai, minha família. Ali está meu pai. Foi uma foto antiga, eu era pequenininho. Eu era tão bonitinho. Tão bonitinho. Tá lá a foto lá. É pena que não dá para ver. Né? Essa foto contém toda a família. Inclusive a minha irmã adotiva, que é a Ney. Né? A minha irmã adotiva, que é a Ney. Né? Então, o que acontece? Meu pai fez 12 filhos. Né? 12 filhos. Esses 12 filhos têm o mesmo sangue deles. E é até interessante porque a minha irmã Ney, que foi adotada, ela não tem o mesmo sangue nosso, mas ela é filha. Porque eu expliquei já isso, eu não vou voltar a falar sobre isso, mas eu já expliquei, está explicado. Ok? Você sabe que filho é criado, filha é criada pelos pais, mesmo que não sejam os biológicos. Como eu já expliquei, está explicado aí. Então ela é nossa irmã, apesar de não ter o sangue do meu pai e da minha mãe. Mas o amor, o respeito, a consideração, tudo isso faz parte, né? Faz parte do contexto família, né? Então aí está a família. Então, nós somos filhos, mesmo que ela não seja minha irmã Ney, não seja do sangue do meu pai e da minha mãe, ela teve um pai e uma mãe. Pode não ter conhecido, que eu não sei, não me lembro se ela conheceu. Porque ninguém nasce da árvore, nenhum ser humano nasce de uma árvore, ou cai do poste, não. Isso houve uma intimidade entre um homem e uma mulher e nasceu. Então ela teve um pai e uma mãe, que foi quem gerou, que foi quem engendrou, mas quem criou não foi. Então o pai verdadeiro e a mãe verdadeira foram meus pais, e ela é minha irmã. Para você ter uma ideia como é que é o negócio, né? Porque o ponto básico da família, de uma família legítima de filhos e filhas, é o sangue. É o sangue, né? É o sangue. Se você prestar atenção naquele caso do rei Salomão, né? A mãe verdadeira que tinha gerado aquela criança, né? O que acontece? Essa pessoa, ela falou mais alto o sangue. Porque a mãe que não era verdadeira, trocou o filho. Pegou o morto dela, deu para ela, e pegou o vivo dela e pegou para ela.
E na hora lá o rei Salomão falou o seguinte: não, eu vou resolver isso aqui rapidinho. Dá uma espada aí. A mãe verdadeira, por isso que é interessante saber isso. A mãe verdadeira, lá o sangue gritou alto. Não! Para a outra mãe que não era do sangue dela, pode matar, não é meu mesmo. Mas a mãe verdadeira falou: não mata não. Pode dar para ela. Aí o que o rei fez? O rei pegou e deu para a mãe verdadeira. Então, porque o sangue fala alto. Por isso que as famílias hoje, né, tem que estar pensando na unidade, porque o diabo veio para destruir a família. Ele está aí trabalhando para destroçar com a família, acabar com a família. É com intriga, é com briga, é com inveja, é com assassinato, é com isso, é com aquilo, é com abuso, é com tudo. Porque o diabo está trabalhando. Ele não para de trabalhar. Ele não se cansa. Como é que ele vai parar de trabalhar? Se ele não se cansa, né? Então ele não vai parar de trabalhar. Não vai. Segue trabalhando, segue bombardeando, segue fazendo as coisas. E nós temos que estar bem atentos. Por quê? Porque ele trabalha dia e noite. A família é algo que tem que estar preservada em unidade, em união. Não estou dizendo só seu núcleo familiar, só seu núcleo, não. Estou dizendo a família num contexto geral. Entre irmãos, tios, primos, tudo isso é família. Existe o núcleo da sua família, que é você, seu esposo, seus filhos, seus netos. Que já se formou outro núcleo de família. Que aí já vem os netos, a mulher já casou, a filha casou, o filho casou. Né? Mas também é família. Mas você tem o seu núcleo, que é o pai e a mãe. Então, por isso que eu sou nascido de uma família, de um pai e de uma mãe. Eles não estão mais na terra, mas eu nasci deles. Meu pai e minha mãe. E eu tenho o mesmo sangue de todos os meus irmãos. Nós temos o mesmo sangue, que era do meu pai e da minha mãe. Interessante isso. Então corre nas nossas veias o sangue que foi do pai e da mãe. Quer dizer, nós somos gerados neles, né? Sai do pai vivo, porque o embriãozinho, o esperma, né? O sêmen, ali já tem sangue, gente. Já tem vida. E junta com o da mãe, que vai no óvulo da mãe, imagina, juntou 2 sangues. E nós saímos já com os 2. Por isso que é a família biológica, pai e mãe. Entendeu? E temos que valorizar isso. Não podemos desprezar. Não importa se um é mais bonito, se o outro é mais feio, se um é grande, outro é pequeno, se o outro é branco, outro é preto. Nasceu de vocês, é seus filhos, são seus filhos. E tem que cuidar. Então, por isso que todos nós somos filhos legítimos e também somos adotados. Principalmente o cristão. Como assim? Eu nasci de uma família, tenho o sangue dos meus pais, meus irmãos têm o mesmo sangue que eu tenho. Porém, quando se fala do cristão, nós vamos mencionar aqui outra coisa. Eu vou te começar mostrando assim. Você sabe que Jesus morreu na cruz. Não foi crucificado. Presta bem atenção nisso aqui. Jesus foi crucificado. E Jesus não foi crucificado como simplesmente Deus. Não, ele tinha um corpo humano. Um Deus encarnado. Tinha sangue nas veias dele. E não era sangue azul. Era sangue vermelho, como nós. Então, o plano de Deus era tão perfeito. É tão perfeito. Que Jesus tinha que estar para poder nos resgatar. Eu quero que você entenda bem isso. Que para que Jesus pudesse nos resgatar, ele teria que ser igual a nós. Entendeu? Teria que ser que nem nós.
Senão não existiria uma forma de ele nos resgatar. Como é que ele ia resgatar? Se ele era um anjo, como é que ele ia resgatar? Se ele fosse só espírito, como é que ele ia resgatar? Porque o plano de Deus era um plano de derramamento de sangue. Preço. Pagado por preço. E não foi com ouro, não foi com prata, nem com pedras preciosas, não foi com nada disso. Foi com o próprio sangue de Jesus. Então, por quê? Porque o sangue de Jesus era um sangue puro. Jesus não nasceu de uma intimidade entre homem e mulher. Não. Senão não seria filho de Deus. Jesus não podia nascer de uma vaca. Não. Não podia nascer de uma égua. Não. Jesus tinha que nascer de uma mulher para ser humano. É simples de entender. Senão ele não seria humano. Seria esquisito. Ah, Jesus nasceu de uma vaca. Como? Não. Não, Jesus nasceu de uma mulher. Como nós nascemos de uma mulher. E quando Jesus foi na cruz do Calvário, você tem que entender isso. Muitos crentes hoje não entendem isso. Dizem simplesmente assim, entendem simplesmente assim, Jesus morreu para me salvar. Ok, é verdade. Mas não foi somente para... Existiu tantos efeitos, aconteceram tantas coisas no mundo espiritual com a morte de Jesus que muitos não sabem. Você sabia disso? Muitos não sabem. Porque além de Jesus ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar, ele foi quem abriu a porta do céu para eu, ou para mim e para você entrarmos lá. Foi ele que, com a morte dele, Jesus, restabeleceu a comunhão do Pai conosco, ou de nós para com o Pai, porque estávamos separados pelo pecado. O sangue de Jesus foi quem nos purificou, foi quem nos limpou de todo o pecado. Olha só os efeitos que na morte de Jesus. Agora tem algo mais sério que tudo isso. Quando Jesus morreu, que o sangue dele foi derramado, presta bem atenção. Presta bem atenção. O sangue de Jesus foi derramado. O sangue de Jesus, ele começou a escorrer pelo corpo dele, da cabeça aqui que estava cravado, da costela aqui que foi furada, das mãos que estavam ali. Então começou a pingar sangue, escorrer sangue dos pés pela cruz, pingava na terra. Você presta atenção numa coisa aqui. O sangue de Jesus caiu na terra. Primeira coisa eu penso e pergunto para você, da onde foi que nós saímos? Da terra? Não foi do pó da terra que Deus nos fez? Pois o sangue de Jesus não bateu na terra. Nós não vamos voltar para a terra se Jesus não vier e nós morrermos. Presta atenção. Estamos falando de Deus, Filho de Deus, terra. Então, quando Jesus morreu, que o sangue dele foi totalmente esvaziado do seu corpo, pelas feridas, esse sangue, ele surtiu, ele teve um efeito. Ele tem um efeito tão grande que muitas pessoas não sabem. Estou falando sério, muitos crentes cristãos não sabem. Depois de tudo isso que aconteceu, que eu estou falando para você, houve algo que nós, às vezes, não nos damos conta. Nós dizemos que somos filhos de Deus. E muitos de nós dizemos que nós somos filhos de Deus porque Jesus nos salvou. Não é assim? Agora presta atenção. Nós somos filhos de Deus por várias razões, mas a mais importante é por causa do sangue de Jesus. Eu vou ler aqui. Quando aceitamos a Jesus, né,
aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí passamos a ser filhos, adotivos. O sacrifício dele na cruz nos comprou e nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Está escrito no livro de Pedro que ele nos comprou de todo povo, língua e nação para Deus. Como que é esse comprar? Porque não é simplesmente o fato, quando a pessoa aceita Jesus, levanta a mão, aceita Jesus, ou vai para frente, aceita Jesus, automaticamente há uma ação no mundo espiritual que ninguém vê. Mas o diabo vê. O reino das trevas vem. Claro que o céu vê, o anjo vê. Que exatamente você é marcado, e é marcado pelo sangue de Cristo. Você é limpo. A sua roupa do pecado é tirada. A roupa espiritual do pecado, ela é arrancada, aquela roupa suja, negra, tirada, e te coloca uma roupa nova, limpa. No mundo espiritual. Isso é Bíblia, gente. Lembra daquele acho que é profeta. Não me lembro agora, estou tentando lembrar quem é. Que estava com o vestido sujo e o Senhor mandou trocar a roupa dele. Isso era no mundo espiritual, gente. Também. Porque o nosso o ser espiritual, ele tem que ter uma vestidura branca. Não é assim que está escrito? Então o sangue de Jesus, ele veio e nos cobriu, nos lavou. Passou o sangue de Jesus, nós passamos a ter o sangue de Jesus em nós. Presta atenção nisso. Não estou lendo nada disso. Isso foi o que o Espírito Santo me falou já há um tempo atrás. Eu nunca esqueci. E não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Não, de jeito nenhum. Quando o sangue de Jesus passou em nós, nós passamos a ter o mesmo sangue de Jesus sobre nós. Sobre nós. Não nas nossas veias. Mas corre em nós. Passa em nós. Passou em nós. Por isso, a Bíblia diz que ele nos comprou. Por isso a Bíblia diz que nós agora fazemos parte da família de Deus. Jesus não é filho de Deus. Ele não derramou o sangue dele e nós fomos lavados no sangue dele? Esse sangue não passou em nós? Então passamos a ser irmãos de Jesus. O negócio é sério. E com isso, fomos adotados como filhos de Deus. Jesus é filho de Deus e nós, por sermos irmãos de Jesus, porque ele é o irmão mais velho, ele é o primogênito de toda a criação. E nele foi feito todas as coisas. Em Jesus. E nós fomos feitos nele. Ele estava lá. Quando Deus fez o Pai, Filho e Espírito Santo, estava lá. Ele estava lá. Por isso que ele teve que vir à terra como homem. Para derramar o sangue dele, para que pelo sangue dele nós pudéssemos fazer parte hoje da família de Deus. E é pelo sangue de Jesus. Aí quando nós olhamos para isso, eu estava falando agora há pouco isso em espanhol, quando nós olhamos para isso, aí você começa a ver que essa teoria mentirosa do inferno que se usa aí fora é totalmente mentira. Peça para Maria, que a Maria fala com o filho, que o filho fala com não sei com quem, eu não sei com quem fala não sei com quem, para depois chegar em Deus. Isso é mentira, isso não existe. É tudo engano do diabo. Não existe. A Bíblia é única. A Bíblia Sagrada é única. Seja ela dos evangélicos, como falam, ou seja dos católicos, ela é única. A diferença é que vai ter alguns livros a mais, chamados apócrifos, que estão na Bíblia Católica, mas o resto da Bíblia é igualzinho. Mateus, Marcos, Lucas, Apocalipse, Gênesis, é igual. E quando você vai na Bíblia, você não vai ver o que as pessoas dizem. Cada país tem uma mulher lá, um santo lá, ou dois, ou três, whatever, quantos tem. E pedem para eles, para interceder a Deus. Como é que é isso? Como é que uma estátua de madeira, de sei lá do que for, vai interceder, vai falar
Não vai. Não existe isso. Isso são coisas malignas. Porque o diabo opera por detrás de tudo isso. O diabo trabalha por detrás de tudo isso. Aí você pega, vai comigo na Bíblia. Vamos aqui na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo aí. No livro. Na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Abra aí a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, por favor. Abre aí. Porque aqui derruba toda essa teoria. Né? A Virgem Maria. Maria, ela foi, já falei, ela já foi virgem antes de casar com José. Depois casou. E depois teve filhos. Eu nunca vi uma mulher casar e ter filho e ser virgem. Não sei. Eu não entendo isso. Sinceramente, não. Agora, abra sua Bíblia comigo aí. Pega aí. 1 Timóteo. Capítulo de número 2. Abre aí. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler versículo de número 3 até o 6. Olha o que diz. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Deus é o Salvador. Jesus Salvador. Porque Deus fez o plano da salvação e Jesus foi a ação de Deus na salvação. Os dois são Salvador. Não é só Jesus, não. Deus também é Salvador. Ai, meu Deus do céu. A Bíblia é fantástica. Está escrito aqui, ó. Deus, nosso Salvador. Agora veja o versículo 4, diz assim. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Ele deseja, esse é o desejo de Deus. Mas vai se cumprir? Não por causa de Deus. Por causa do homem, não. Porque o homem não quer. Mas esse é o desejo de Deus. O desejo do Pai. O Pai fez almas, seres espirituais para voltarem a estar com Ele. Esse é o desejo do Pai. Mas todos querem. Nem muitos que estão no templo querem. Imagina os que estão fora. Agora, sejam salvos e cheguem ao conhecimento, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra. Que mais? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, homem. A Bíblia faz essa ênfase aqui, porque Jesus tinha que ser homem, humano, para quando morrer voltar ao Pai, saberem que Ele esteve aqui e que Ele nos conhece, que Ele morreu por nós. Não foi Maria, não foi Fátima, não foi Guadalupe, não foi quem você quiser por aí. Não foi. Foi Jesus. E é por isso que a Bíblia diz que tem um nome, Ele tem um nome que é sobre todo nome. E diz mais que um dia todos os joelhos que estão nos céus, na terra, e lá debaixo da terra, que é o inferno, vão se dobrar diante dele e vão confessar, dizendo que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai. Então, quando você olha para a palavra, que você começa a ver na palavra, você esquece o resto. Não existe, gente. Por isso que você vê carros, aqui não é nem tanto. Aqui não é nem tanto. Que o diabo trabalha de forma diferente de outros países. Né? Aqui tem São Patrick, aqui tem mas não sei quem, mas isso não resolve nada. Tudo é no nome de Jesus. Jesus, inclusive, quando foi ensinar os seus discípulos a orarem, ele disse, quando vocês forem orar, vocês oram, Pai nosso que estás no céu. E vou dizer uma coisa para vocês. Os discípulos tiveram um privilégio que nem eu nem você tivemos, de aceitar Jesus em pessoa. Ele estava lá em pessoa. Não que Jesus não esteja nos cultos, mas ele não está em pessoa, ele está no mundo espiritual, e quem tiver visão espiritual aberta, estiver em plena comunhão, vê que ele está lá.
Então o sangue de Jesus passou por nós, marcou-nos. Agora somos propriedades do céu, propriedades de Deus, famílias de Deus, pelo sangue de Jesus. Não se esqueça que família é sangue. Na biologia, família é pelo sangue. Por isso que Jesus nos comprou com o seu sangue, para que possamos fazer parte da família de Deus. Por isso que somos santificados pelo sangue. Por isso que somos salvos pelo sangue de Jesus. Está entendendo como é que é o negócio? Então é muito, 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 muito mais sério do que se pode pensar. Quando se fala de ser crente, um cristão verdadeiro, de filho de Deus verdadeiro, não é qualquer coisa, não. Agora, nós precisamos entender que no plano da salvação também já estava o plano de sermos filhos de Deus. Você sabia disso? Por isso que para ser salvo não é tão simples como muitos pensam, não. Aceitei Jesus, aleluia, sou da família de Deus agora e acabou? Não, está começando. É o primeiro passo. Tá certo? É o primeiro passo. Ninguém vai dizer que é filho de fulano de tal se não tiver o sangue. Por isso que lá como é que se fala? Na dinastia britânica está se quebrando tudo isso. Que tinha que se casar com nobres, né? Nobres. Mas hoje está se quebrando. No passado não era assim. Tinha que ser da realeza, né? Ou de um outro reino de realeza, né? Para seguir. Deus não fez nada disso. Deus pegou o pó da terra, o pó miserável, o pó pecador, que somos nós. Trouxe o que ele tinha de mais precioso, que é Jesus, Filho. Fez encarnar na mulher, nasceu, foi na cruz. Aquele sangue, além de bater na terra, presta atenção nisso, porque nós somos pó. Por isso nós temos direito de ir diante dele sempre. E a Bíblia diz que Deus sabe que nós somos pó. Está escrito. Ele sabe que nós somos pó. Deus é fantástico. Olha, gente, Deus é poderosíssimo, ele é fantástico, ele é o plano que ele fez. Então, hoje você sabe por que você é filho de Deus. Por que você pertence à família de Deus? Porque o sangue de Jesus, quando você aceitou ele passou em você. Mas para permanecer aí é outro assunto. Nós vamos ver mais na frente. Não é hoje. Nós vamos ver mais para frente. Vai cada vez ficando melhor. Então você já sabe, não perca. Você compartilha com as pessoas. Como diz a irmã Vânia, que não apareceu hoje aqui, as pessoas. As pessoas. Porque ela é portuguesa lá de Portugal. As pessoas. Então você compartilha isso com as pessoas. Vai estar gravado aí no fanpage, como vai estar gravado no meu YouTube. Elias Correia. Eu vou subir depois esses vídeos para lá. Esse e o espanhol. Então, hoje você está entendendo uma coisa que muitos crentes não entendem. Falar, sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Claro que não. Mas não é mesmo. E tem muita gente dentro dos templos, que a gente chama de igreja, que também não são filhos de Deus. Ah, mas canta lá, pastor. Ah, mas se batizou lá, pastor. Ah, é? Mas vamos ver isso depois, não é agora, não. Calma. Nós vamos ver. Por quê? Nós temos que entender, ok? Que esse processo que Deus estabeleceu através de Jesus, é por isso que virá depois a grande tribulação. Para os filhos rebeldes, os filhos da desobediência. Filhos são aqueles que foram um dia filhos e depois deixaram de obedecer o pai.
Qual é a palavra que você usa quando o seu filho começa com rebeldia? Com você. Vai dizer, filho, você é muito bonzinho, né? Não, você está muito rebelde, hein? Não é assim? É a mesma forma Deus. E a grande tribulação virá sobre a terra por várias razões. E uma das razões é porque o preço que Jesus pagou para salvar a humanidade, o mundo inteiro, foi muito grande. E foi jogado na lata do lixo. Ou melhor, está sendo jogado na lata do lixo. O que Jesus sofreu na cruz do Calvário. E muitos crentes hoje dando as costas para aquilo. Querendo viver uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, participando dentro dos cultos e tudo, mas vivendo uma vida totalmente errada, fora do propósito de Deus. Adão e Eva, eles não eram filhos de Deus. Hã? Não. Eles não eram filhos de Deus. Acabei de explicar o porquê que nós passamos a ser filhos de Deus. Adão e Eva, eles tinham um privilégio que eles jogaram fora. Porque quando Deus os fez, eles foram feitos num ambiente puro. Um ambiente de santidade, de pureza, onde a presença de Deus era sempre ali. E o que fazia Deus estar com eles, não é porque era pai, é pela santidade que eles tinham, a pureza que os dois tinham, a Eva e o Adão. Então eles estavam num patamar de santidade, é onde o Espírito Santo trabalha. Por isso que o jejum, quando a gente sacrifica a carne, o Espírito Santo trabalha mais em nós. Porque estamos mais santificados. É Bíblia, palavra. Simples. Viu, irmã Jane? Que não é a mulher do Tarzan. Viu, irmã Jane? É simples. É simples de entender. É que não se explica, não se ensina essas coisas. Então, presta bem atenção, porque quando eles deixaram de ser santo pelo pecado, que eles introduziram o pecado, a desobediência, a mentira, o engano, através deles entrou tudo isso. Deus teve que tirá-los da presença dele, porque senão eles iam morrer. A Bíblia diz que Deus ia lá conversar com eles. O próprio Senhor dos exércitos. Você sabe o que é isso? Então, meus queridos irmãos e amigos, eles não eram filhos, porém eles tinham um estado espiritual que ninguém tem hoje. Não tem. Para que nós tenhamos um momento, nós temos que nos isolar, jejuar. Naquele tempo eles não precisavam fazer nada disso. Agora, passamos a ser filhos de Deus porque aceitamos a Cristo, que é Filho de Deus, o sangue dele passa sobre nós. Somos da mesma família, irmãos de Jesus. Jesus é Filho de Deus, irmão de Jesus, filhos de Deus. Mas para isso, não é só isso, vai ter mais coisa, que eu vou mostrar para você caminhando pouco a pouco, que é para você entenda muito bem. Por isso que nem todos que estão no templo hoje, nas igrejas, vão subir quando Jesus vier. Porque não é batendo no peito e dizendo, eu sou filho de Deus. Assim, se fosse assim, até o diabo faria, né? Eu sou filho de Deus. Né? Não é. Anjo não é filho de Deus. Você sabia disso? Anjo não é filho de Deus. O único ser que tem o privilégio de ser filhos de Deus somos nós, o ser humano. Os anjos são ministradores de Deus, está escrito. São espíritos ministradores. Demônio é anjo que caiu. Aqueles anjos que caíram com Satanás, eles são os demônios. Eles são espíritos. É igual os anjos do céu. Eles são espíritos. Então, é que muitas pessoas não entendem essas coisas. Vivem no meio evangélico, no meio cristão, mas não entendem essas coisas.
Quando vem um demônio te atacar na sua casa, ele é um anjo que caiu. E ele está deformado. Por isso que ele é feio. Destroçado. Pelo pecado. Deus fez assim. Por isso que Satanás se transforma em anjo de luz. Porque se ele for mostrar como ele é, sai todo mundo correndo. Tanto que ele vai se encarnar em um homem na grande tribulação. Então você começa a ter uma ideia das coisas como é que são. Agora, eu te pergunto, você é filho de Deus mesmo? Você é filha de Deus mesmo? Eu sou filho de Deus mesmo? Nós temos que olhar para isso. Agora eu vou dizer uma coisa para você, para a gente terminar. No livro de Efésios, abre a sua Bíblia se você quiser aí, livro de Efésios, no capítulo de número 1, e o versículo de número 5, olha o que diz. Efésios, capítulo de número 1, e o versículo de número 5 diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Era o desejo, era o que ele tinha planejado. Deus. Quando Deus fez o plano da salvação, já estava no plano dele exatamente o que está escrito aqui. Já estava predestinado, já estávamos predestinados. Isso é real. Você passa a ser filho de Deus quando você aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Então você entra no rol pelo sangue de Jesus, que passa sobre você, que te limpa. Você fica limpo com a pessoa de Jesus. E você volta a ter comunhão com o Pai. Você, quando ora, você não vai orar, ó, Virgem Maria, por favor, fala para Jesus, para que ele é o Filho, para que ele vá lá falar com... Você não precisa nada disso. Você dobra o joelho, ou de pé, ou sentado no banheiro, onde você estiver. Pai. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, ou em nome do teu Filho amado Jesus, como você quiser colocar. Eu venho diante da tua presença. Me perdoa, Pai, lava-me com o teu sangue. Pai, Filho e Espírito Santo, lava-me com o teu sangue. Ou lava-me com o sangue do teu Filho, como você quiser. Então, nós não somos filhos de Deus por acaso. Agora vamos ver como nós estamos vivendo. Isso mais para frente. Tá certo? Então nós fomos predestinados, toda a terra. Isso é toda a terra. Para adoção. Aceitando a Jesus. O sangue dele passa sobre nós. Perdoa os nossos pecados. Limpa. Começamos a fazer parte da família de Deus. E tudo que Deus quer falar conosco está aqui. Então, dentro disso que eu estou te mencionando, você vai ver que tem muita gente que hoje não está fazendo parte da filha, não está fazendo parte dos filhos de Deus, está sendo um filho rebelde. O negócio não é brincadeira, não. Por isso que ser adotado por Deus, como filhos, não é qualquer preço de banana. Que você vai no fim de feira para pegar um precinho bem barato. Mas também pega as coisinhas bem feias, que eles botam as feias para vender e deixam as boas para ir para outro dia. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Pelo sacrifício de Jesus. Mas não é só isso. Então vamos seguir. Esse é o começo. É o começo do estudo. Esse estudo, só para você ter uma ideia, esse é o quarto slide. Eu dei 2 no começo, 3, esse é o quarto slide. Né? Quarto slide. Porque tem slides, né? São 34. Lá tem 30 para frente. 30 só. Tá certo? Então, vamos deixar por aqui, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque Ele é bom. Semana que vem, você não pode perder o estudo bíblico. Mas vamos orar primeiro. Paizinho Santo, Pai querido,
Nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos comprou, Senhor, com o sangue precioso do teu Filho. Por isso, meu Paizinho, nós estamos aqui na tua presença, mais uma vez, para te pedir perdão dos nossos pecados, nossas faltas, que o Senhor nos lave no sangue de Jesus e nos dê, Senhor, a oportunidade de podermos, Senhor, poder estar diante da tua presença, falar contigo, sentir-te, Senhor, bem de perto. Abençoa meus irmãos que estão através da rádio, os que estão através da fanpage, do Facebook, e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Ajuda-os, abençoa-os, guarda-os, pois nós precisamos do Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Nós te damos graças por tudo, ó Pai, e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus.